Primeiramente, minha saudação ao presidente, em nome dele e demais vereadores presentes, secretária, imprensa escrita falada, e as pessoas que nos acompanham hoje, quem sabe amanhã, nas redes sociais. Primeiramente, quero externar meus sentimentos aos familiares de Ângela Gomes, que ontem, esposa do nosso colega lá, o Wellington Gomes, um amigo de longa data, veio lá de Minas Gerais, há muitos anos atrás, estabilizou a família aqui em Travesseiro, e infelizmente ontem veio a falecer, então, essa esposa do nosso colega Wellington, né? Então, sentimento aos familiares, né, e amigos, pela passagem dessa senhora, né, uma senhora que marcou, a gente viu ontem quem estava lá, muitas pessoas, então, foram pessoas benquistas em Travesseiro e acabou falecendo ontem. Quero também parabenizar os trabalhadores pela passagem do dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Colonos incansáveis, enfim, todas as pessoas que trabalham no dia 1º de maio foi o dia do trabalhador, então quero parabenizar a todos. Quero também comentar um pouco sobre a cavalgada, que mais uma vez pessoas de Travesseiro e Marques de Souza estão representando os nossos municípios. Foram de caminhão, inclusive, com recursos próprios, 900 quilômetros de caminhão ida e volta, e para fazer uma cavalgada de 200 quilômetros. A saída é em São Nicolau e a chegada é em Caibaté. Então, quero parabenizar o Zico e o Paulo Fael, novamente representando o município de Travesseiro, e também o Davi Musco e Rodrigo, nosso colega vereador lá, Rodrigo Vomer, e Juliano Arnold, representando o Marques de Souza. Na verdade, são representantes da 24ª região dos vales, né? Então, parabenizar eles, não é fácil, uma semana inteira, mais uma vez em cima do lombo do cavalo, ou mula, ou burro, enfim, mas também são sempre representando o nosso município. Quero falar um pouco da remenda de asfaltos, né, que foram feitos, né? Só dizer, né, que quem viu no primeiro dia já lá no Travesseirense, foi feito aquele remendo, né? Então peço que o executivo encaminhe logo para essa empresa vir refazer, porque ficou quase mais feio do que estava. Né? Mas de nada adianta nós só tirar uma camadinha por cima e botar massa que não vai resolver. Lá o problema é a água. O município tem rolo compactador, tem máquinas, tem, enfim, tem caminhão. Acho que tem que escavar fora, meio metro, 1 metro, e fazer uns dentes para fora para essa água não ficar embaixo do asfalto e sim ter uma saída. Então não adianta nós botar massa que não vai resolver. Porque na minha época a gente também fez os remendos aqui para lá, a gente fez algum dente, onde a gente fez o remendo, não deu mais problemas. Então o problema ali é peso de caminhão, mas é também a questão da água. Então gostaria que o executivo encaminhasse novamente, mas que de repente antes de encaminhar para eles virem refazer, fazer então a escavação e enfim os dentes, pegar uns rachão ali em cima no britador e compactar bem, botar um pó de brita e deixar uns dias assim até sentar bem e depois fazer a recapagem. E também já aproveitar fazer aquele remendo lá no Jacidil, né, que também já está há muito tempo. Lá foi feito, botado pó de brita e está tudo até mais ou menos bem, né? Mas eu já aproveitar e fazer aquele remendo lá também, porque na verdade são os dois únicos pontos da 811 que está meio complicado, né? Então, de repente, se o executivo pudesse fazer. Porque na realidade, lá para cima foi feito as asfalto, ali no Erad Walter está bem complicado, ali amanhã depois vai afundar caminhão no meio da pista. Já venho falando várias vezes que se preocupasse em chamar a empresa que fez, né? Porque na verdade isso tem garantia, né? Tem 5 anos de garantia e esse provavelmente não vai ser diferente. Na época nos outros tinha 5 anos de garantia, então esse não deve ser diferente. Então eu acho que tem que notificar a empresa para eles dar um jeito de ver isso aí. Também gostaria de ver sobre a 811, não sei se o município é responsável, ou quem é responsável, ou se ainda é o DAIA, para limpar a empresa das canaletas ali para baixo no Peral e também das roçadas, né? Porque está bem complicado, né? Mato tomando conta e as valetas tudo meio interrompendo o tráfego da água. Quero também falar mais uma vez um pouco das monitoras, né? Andei pesquisando um pouco
nas redes, na internet, não na rede social, na internet, sobre a questão das monitoras. Eu acho que o município poderia ser o primeiro a se adequar. Não sei que em outros lugares, alguns municípios também tentaram parar, mas perderam na justiça, né? Então, logo vão ter que começar a pagar. Então, acredito que Travesseira poderia ser o primeiro a pagar, não teria problema nenhum. Já se passaram 4 meses, nada veio ainda para a nossa Câmara, né? Normalmente o primeiro que fizer isso depois vira referência e não problema, né? Porque isso não é problema, isso é referência. Inclusive já falei pessoalmente para o prefeito, né? A única coisa que vai acontecer se fosse ser inconstitucional depois, isso não é problema, é só parar de pagar então, no caso. Mas isso não é, porque não é inconstitucional, não tem nada, é porque senão não teria criado a lei. Então, o Plano Nacional da Educação prevê isto. Então, eu acho mais do que justo que o município seja, quem sabe, o primeiro a pagar, né? Porque, na realidade, a lei está aprovada já há 4 meses, 5 meses, né? E quando a lei está aprovada, está sancionada, a mesma coisa que nós criamos uma lei, se ela está sancionada pelo prefeito, a lei está valendo. Então, até comentei isso com ele, inclusive, a questão da castração dos cachorros e gatos, essa lei está valendo, só que até hoje o município não fez nenhuma ainda, mas na verdade a lei existe, só que claro, sai caro, mas a lei foi criada. Então, se não quiser fazer, tem que revogar a lei, né? Então, só para deixar isso claro, porque a lei criada pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo prefeito, no momento que ela é sancionada, a lei está valendo. Seria isso, até porque meu tempo está terminando. Obrigado, presidente.